Olá, benditos! No capítulo de hoje, Moisés está relembrando a organização das cidades de refúgio, que nós já estudamos em Números capítulo 35. Deus instruiu Israel a fazer 6 cidades de refúgio na Terra Prometida, localizadas no centro do território de Israel. Você vai encontrar 2 outras referências importantes que tratam das cidades de refúgio em Números capítulo 35 e Josué capítulo 20. Estas referências juntas trazem uma compreensão completa do propósito e do uso prático das cidades de refúgio. Moisés já havia estabelecido 3 cidades de refúgio no lado leste do Rio Jordão, Bezer, Ramote e Golã. A ordem que vemos neste capítulo é a de estabelecer 3 outras cidades de refúgio no lado oeste do Rio Jordão. Também deveriam ser feitas boas estradas para cada cidade de refúgio para que as cidades fossem acessíveis. Essas cidades eram para a proteção da pessoa que matasse outra acidentalmente ou em legítima defesa. Naquela época, quando alguém era morto, era responsabilidade do vingador de sangue garantir que o assassino fosse punido. Esta prática era baseada em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz: "Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado." O vingador de sangue era um membro designado pela própria família para proteger a honra e a vida da família. O seu interesse não era reunir provas para confirmar o assassinato, mas apenas fazer justiça pela honra da família. Por isso, no caso de um assassinato acidental, o homicida precisaria de proteção contra o vingador de sangue. O exemplo dado no versículo 5 ilustra bem esse processo. Se 2 homens estivessem trabalhando juntos, derrubando árvores, e um deles desse um golpe de machado e a cabeça do machado voasse, atingindo outro homem na cabeça e o matando instantaneamente, o homem sobrevivente tinha boas razões para acreditar que o vingador de sangue da família do morto o localizaria e o mataria, acreditando que o assassinato tinha sido intencional. Por isso, o tal homem poderia fugir para a cidade de refúgio mais próxima dele. Ali ele poderia ficar a salvo do vingador de sangue até que a questão fosse resolvida. Deus ordenou que, à medida que Israel fosse expandindo o seu território, deveria separar mais cidades de refúgio. A princípio, haveria apenas 6 cidades de refúgio, 3 de cada lado do Rio Jordão. Cada uma das cidades seria posicionada uma ao norte, outra ao centro e outra ao sul. Muito provavelmente, os culpados de assassinato também procurariam a proteção na cidade de refúgio em algum momento. Por isso, sempre que um homicida fosse buscar proteção em uma cidade de refúgio, os anciãos daquela cidade deveriam analisar e julgar o seu caso para determinar se ele realmente era digno de proteção. Se ele fosse culpado, então ele seria entregue nas mãos do vingador de sangue para pagar pelo seu crime. Não havia proteção para culpados dentro dos muros das cidades de refúgio. Era interesse de Deus que o culpado fosse punido tanto quanto que o inocente fosse protegido. Estudando este capítulo junto com o capítulo 35 de Números, nós podemos aplicar esta imagem da cidade de refúgio à pessoa do Senhor Jesus em alguns aspectos. Veja só, tanto Jesus quanto a cidade de refúgio estão ao alcance do necessitado no momento em que ele mais precisa. Tanto Jesus como a cidade de refúgio são a única alternativa para o necessitado. Sem essa proteção específica, ele será destruído. Tanto Jesus quanto a cidade de refúgio oferecem proteção apenas dentro dos seus limites. Sair dali significa morte. Tanto com Jesus quanto com a cidade de refúgio, a plena liberdade vem após a morte do sumo sacerdote, como nós já vimos. Mas havia uma diferença crucial entre os dois. A cidade de refúgio abrigava apenas os inocentes, mas em Jesus, os culpados também podem encontrar refúgio.
No versículo 14, nós vemos que Deus estabeleceu e apoiou o direito básico à propriedade privada. Ou seja, quando um vizinho tivesse um marco de divisa de propriedade, o outro deveria respeitá-lo. Era proibido fazer qualquer tipo de alteração. Este comando apoia uma base importante para a sociedade humana, que é o direito à propriedade pessoal. Deus claramente confiou certas posses a certos indivíduos e ninguém tem permissão para tomar essa propriedade sem o devido processo legal. Como nós já vimos, uma testemunha nunca foi suficiente para estabelecer um fato em um tribunal bíblico. Era preciso 2 ou 3 testemunhas para estabelecer uma questão. E nos versículos 15 a 20, Moisés trata do princípio da veracidade ou não de uma testemunha. Se uma testemunha falsa se levantasse para depor contra qualquer pessoa, os juízes fariam uma investigação minuciosa e, se fosse comprovada sua mentira, a falsa testemunha seria punida com a mesma penalidade que teria sido aplicada à pessoa que foi acusada falsamente. Essa atitude traria temor no meio do povo de Deus. No julgamento de Jesus, testemunhas falsas se levantaram contra ele e demonstraram ser falsas por causa do seu testemunho confuso e contraditório. As falsas testemunhas, de acordo com a lei judaica, deveriam ter sido condenadas à morte, porque esse era o castigo que buscavam para Jesus. O versículo 21 traz um princípio importante. Aqui mostra que qualquer mal que tenha sido planejado ou praticado contra outro, um castigo semelhante deveria ser aplicado na pessoa mal intencionada. Essa lei deveria ser um freio ao desejo de vingança e não uma licença para se vingar. Não se podia punir por motivo de vingança, mas apenas por motivo de justiça. Em Mateus, capítulo 5, Jesus citou essa passagem em seu ensino sobre a verdadeira interpretação da lei. Muitos rabinos, nos dias de Jesus, ensinavam que a lei do olho por olho significava que a pessoa era obrigada a se vingar de um mal feito contra ela. Mas Jesus desaprovou a aplicação desta lei em nossos relacionamentos pessoais. Era uma lei destinada a guiar os juízes nos tribunais de justiça de Israel e não para guiar os nossos relacionamentos pessoais. E amanhã nós vamos falar sobre o preparo para as batalhas que o povo teria que enfrentar para tomar posse da terra prometida. Com certeza nós teremos muito a aprender para estarmos preparados para as nossas batalhas também. Não perca, até lá!